Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos iniciar a nossa disciplina hoje. Para quem já assistiu a essa aula de História da Radiologia, é basicamente o mesmo assunto, tá? Eu já dei essa disciplina em outro momento, já dei essa disciplina de uma forma bem resumida para vocês, né? Para alguns de vocês, eu não sei se a maioria, eu acho que aqui ainda não estava na turma, mas nós temos que retornar a essa disciplina pelo fato do sistema híbrido, pelo fato de ter mais alunos e a gente tem que avaliar, né? Então, hoje a gente vai iniciar e vamos abranger mais assuntos. Eu lembro que da outra vez que eu dei essa disciplina, foram apenas 4 aulas, então não teve avaliação, foi só conteúdo, mas foi um conteúdo bem superficial e hoje a gente vai começar a traçar uma linha histórica. Eu me espalho muito nessa disciplina porque é minha área de estudo. Para quem não sabe, eu sou formado em História, né? Sou formado em História aqui, ó, e pela UERN, e minha linha de pesquisa é a História da Saúde, tá? Então é uma disciplina que eu particularmente adoro, porque além de ser minha área de formação técnica, é minha área de formação da graduação. Então, vocês esperem muito minha exigência nessa disciplina, tá? Nas outras também, mas mais nessa, porque eu tenho um apreço mais especial por essa disciplina. E vamos lá, vou compartilhar com vocês minha tela, que é para a gente iniciar. E quando vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês tiverem alguma coisa para perguntar, para colocar, fazer uma observação, no cantinho aí do Google Meet tem um levantar a mão, vocês podem levantar a mão, que aqui dá um sinalzinho para mim, e eu venho aqui na turma e olho o que vocês estão querendo dizer. Ou podem ligar o microfone e pedir a palavra. Eu prefiro que vocês liguem o microfone e passem a palavra, porque a interação fica melhor, como vocês sabem. Antes de eu compartilhar minha tela aqui para vocês, eu preciso fazer a chamada. Então, quando eu falarem o nome de vocês, vocês abram o microfone e respondam, porque eu não consigo ver aqui no chat se vocês falarem, tá? Vamos lá, um minutinho. Aline, Larissa. Alaines, aqui. Alaine, perdão. Isso. Ana Raquel. Ana Raquel. Aqui. Tá me ouvindo? Acho que deu um pan aqui. Ouvi. Ana Raquel. Antônio Elton. Antônio Elton. Arthur Cruz. Estou aqui, Antônio El. Aqui. Daniele Maiara Fagundes. Aqui. Edivânia Fernandes. Ellen Késia. Estou aqui. Everton Matheus. Everton Matheus. Aqui. Expedito Pinheiro. Fábio Bezerra. Expedito Pinheiro tá aqui, viu?
Ok. Fábio Bezerra. Francisca Edna. Jaciara Alves. Joalson Lira. Aqui. Joilda. Kelvin. Joilda aqui. Presente, professor. Maeli. Presente. Marcelo Guedes. Maria das Dores. Maria das Dores. Estou aqui, professor. Presente. Maria Elizabeth. Aqui. Maria Sueli. Matheus Silva Cavalcante. Aqui. Nivaldo Pedro. Paula Cristina. Raíla Nayara. Renan Marcel. Romário Rocha. Presente. Ok. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui nossa. Como eu falei, vocês, quando precisarem falar alguma coisa, liguem o microfone e peçam a palavra, ou levantem a mão, porque às vezes não dá para ouvir o barulhinho que faz do Google Meet. Compartilhando aqui. Então vamos lá, história da radiologia. Como eu falei, uma disciplina que eu adoro dar, porque é minha área de estudo. Para quem não sabe, eu sou pesquisador da área de história, sobre história da escravidão, história da saúde dos escravos, e história da radiologia é uma área que se enquadra muito dentro da minha área de pesquisa. Então, vou cobrar mais um pouco do que eu cobro nas outras em relação à participação, em relação à absorção de conteúdo, e vou cobrar a mim mesmo também, porque é óbvio que a minha área de pesquisa não quer deixar a desejar. Nós vamos iniciar, para a gente iniciar toda um debate acerca dessa disciplina, a gente tem que pensar uma linha cronológica em relação desde a descoberta dos átomos. O que são átomos? Nós temos diversas definições de átomos. Vamos ver um pouco de química? Vamos ver. Não é minha área? Não é, mas a gente tem que ver a parte da química, pelo menos a teoria da química, que é para a gente entender como foi descoberto o raio-x. Então, essa linha cronológica que a gente vai traçar hoje, ela vai desde a descoberta dos átomos, lá no ano 400 a.C., no século V. Então, lá no século V, já tinham cientistas que na época eram filósofos, né? Filósofos, cientistas, eles filosofavam sobre o mundo, eles eram atuantes na sociedade e começaram a questionar a origem do universo, a origem da matéria, né? De que é feito o plástico, por exemplo, hoje em dia, né? Naquele tempo, que é feito a pedra, como que
de que compõe um grão de areia. Então, começaram a filosofar acerca da composição dos materiais existentes na Terra, né? E aí chegaram a esse nome átomo, a essa origem, né? Então, dois filósofos que a gente deve estudar e que são, digamos que, os pais, bem entre aspas, do estudo dos átomos, é Leucípio e Demócrito. Todos dois viveram na mesma época, no ano 400 antes de Cristo, e eles estudaram, foram os primeiros a começar a indagar a questão dos átomos, a indagar a questão do que era feita a matéria, do que o grão de areia era feito, e chegaram a esse nome, átomo, que vem da origem grega de A. A é um sufixo na palavra de negação, então é um sufixo não, e tomo é parte, né? Nós vemos aí, por exemplo, gente, tem uma pessoa entrando e quando eu vou aceitar, ela tá saindo. Mas vamos lá, deixa eu pedir para entrar de novo que eu... Opa. Foi. Pessoal, e aí, voltando, né? Aí, eles começaram a dar nomes, né? E os nomes, eles foram... são... A maioria dos nomes que a gente conhece em relação a esse tipo de assunto, por exemplo, o átomo, até mesmo, às vezes, alguns nomes próprios, são sempre nomes de origem grega ou romana, porque é lá dos anos antes de Cristo, dos séculos antes de Cristo, né? Já que a gente sabe que a história é dividida em AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é o calendário histórico que a gente utiliza. E a gente também sabe que para nomear como eu posso dizer, esse estudo, ele precisava de um nome que remetesse àquilo, né? Então, remetesse àquele tipo de estudo, no caso, o átomo. A, um sufixo de negação, não, e tomo parte, tipo, tomografia. Iago tá aí, acabou de entrar na sala, sabe super bem disso. Tomo é parte. Então, por exemplo, tomografia vai estudar o corpo em partes, entendeu? Vai dividir o corpo em partes. Então, tomo, parte e a, o sufixo de negação, átomos, tá? Então, nós temos aí a tese de Leucípio e Demócrito, tá? Para os filósofos, a matéria é formada por partículas indivisíveis. Logo, ela é descontínua, ou seja, ela não tem uma continuidade. Tá? Você só consegue dividir ela em diversas partículas, e aí chega um momento que ela vai ficar indivisível. Então, aquilo que é indivisível para eles, naquele momento, era o átomo. Você pegava uma pedra, uma rocha, e aí você começava a quebrar. Chegava um momento que você não conseguia mais quebrar aqueles fragmentos da rocha. Então, quando você não conseguia mais quebrar o fragmento, aquilo ali era o átomo para Leucípio e para Demócrito, tá? Ou seja, a menor partícula divisível do todo da matéria era o átomo, isso que eu acabei de explicar. Por exemplo, eu pego essa tampinha aqui, e eu começo a dividir ela. Vou dividindo, e chega um momento que eu não consigo mais dividir essa tampinha. O que eu pegar e que eu não conseguir mais dividir, vai ser o átomo, na tese de Leucípio e de Demócrito, tá? O que você conseguisse dividir, até onde você conseguisse, quando parasse e não desse mais, aí sim, era formado o átomo. Só que, como todo e qualquer processo de estudo, existem evoluções, né? Então, existiu evoluções também no estudo dos átomos.
E aí, depois de 2.000 anos de estudos, depois de 2.000 anos, mais cientistas, mais filósofos, mais pesquisadores, estudando sobre essa tese do átomo, né, que ficou aí, vocês percebam que ela ficou aí desde os anos 400 antes de Cristo, e só foi derrubada 2.000 anos depois, no ano de 1.600 depois de Cristo. Então temos aí 2.000 anos, a verdade do átomo sendo que a menor partícula divisível da matéria era o átomo. Então, vocês percebam que tem todo o processo de evolução em todo e qualquer estudo, em todo e qualquer material, em todo e qualquer assunto que a gente possa debater, né? O modelo proposto por Demócrito, né, era que o átomo, ele era constituído, que toda a matéria, perdão, era constituído por um átomo vazio, né? O átomo, ele era um vazio, era apenas uma partícula. E o átomo era uma partícula muito pequena, invisível, que não pode ser dividida, né? E os átomos, eles se encontravam em constante movimento. Ou seja, Demócrito propôs que, além de o átomo ser uma partícula invisível, né, ele era uma partícula que não podia ser dividida e que tinha uma certa energia que ele sempre se encontrava em constante movimento. E Demócrito também propôs, né, que o universo era constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. Vocês veem que aqui, na origem do átomo, Leucipo deu todo esse processo que a partícula era indivisível, que todo átomo e toda a matéria do átomo era divisível, então a gente podia dividir o átomo, e aí vem Demócrito e fala, não, o átomo, ele não é divisível, ele é uma pequena partícula invisível a olho nu, e que a gente não pode dividir ela, a gente não consegue dividir o átomo, né? A gente não consegue pegar um átomo e dividi-lo e formar dois átomos. Ele não pode ser dividido de forma nenhuma, né? E os átomos, eles se encontram em constante movimento. Quando esses átomos, quando ele fala que o átomo é constituído por todo que a matéria é constituída por um átomo vazio, ele entra assim, ele entra no assunto que o átomo, entre um átomo e outro, existe um vazio, não existe nada que possa ficar ligado entre eles. Os átomos entre um e outro é um vazio, é um vácuo, tá? Não tinha nenhuma ligação no estudo, no modelo proposto por Demócrito. Lembrando que isso aí já foi derrubado, já temos outros tipos de modelo que nós vamos ver, tá? E ele fala que o universo é constituído por um número infinito de átomos invisíveis e eternos, tá? Ou seja, o universo todo é constituído por átomo, eu sou constituído por átomo, você, toda a matéria, tudo que a gente conhece, que seja palpável, e que não é palpável também, é constituído por um átomo. Um número de átomo infinito e um número de átomo eterno e indivisível. Esse é o modelo de Demócrito, tá? E aí começamos a ver a evolução dos modelos atômicos. Nós temos aí, em 1807, tá? Dalton, né, John Dalton, ele ressuscita a teoria atômica lá no século XIX. Ele consegue ressuscitar
bem entre aspas, como eu coloquei aí, já que nunca morreu os estudos com os átomos, né? A teoria atômica. E na segunda metade do século XVIII, a química ela sofreu uma evolução assim drástica, né? A gente vê dentro do século XVIII faculdades se importando com o estudo da química mais assídua, mais cientistas procurando entender os elementos que já eram descobertos, mais cientistas tentando entender do que era feita a matéria. Então a química ela sofreu uma grande evolução. E não era mais possível explicar os fatos através da teoria por exemplo, de Aristóteles, como a lei de Lavoisier, né? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ou seja, as massas elas se anulavam elas se igualavam para ter a matéria, né? Por exemplo, a massa do reagente é igual à massa do produto, tá? Então a gente aí já no século XVIII já essa tese ela já foi descartada, porque por causa dessa evolução que a química sofreu em todo o século XVIII. Para explicar esses fatos, Dalton propôs em 1807, então vocês percebam aí toda essa linha cronológica que eu montei, desde 400 a.C., já passamos aí por 1600 depois de Cristo, e agora nós estamos já no século XVIII e século XIX também, falando do século XVIII e do século XIX, né, no ano de 1807. Então foi o ano onde Dalton, esse rapazinho aí da foto, esse senhor da foto aqui, ele propôs, né, para explicar esses fatos, ele propôs o seu próprio modelo atômico, né? Então ele criou o seu próprio modelo atômico através de diversos estudos que ele fez dentro de laboratórios, pesquisando, fazendo seus estudos, estudando as teses de modelos atômicos anteriores para montar o dele, porque o processo de evolução ele só é possível se resgatarmos os modelos, se resgatarmos os estudos antigos. Então, o que pode ser descartado e o que pode continuar, o que podemos descartar e o que podemos continuar dentro desse modelo, dentro dessa evolução, para que a gente tenha um modelo um modelo verdadeiro, né? Lembramos que a verdade ela não é absoluta em muitos dos aspectos, tá bom? Principalmente na química, na física, nas ciências, que está em constante evolução sempre. Então vamos lá. Nós temos aí o modelo proposto por Dalton, né? Nós sabemos que o átomo ele é constituído, né, hoje nós sabemos, né, que o átomo é constituído por cargas positivas e cargas negativas, que são os prótons e são os elétrons, tá? Então, a energia que Demócrito tinha visto, pelo fato de que ele disse que ele propôs que o átomo estava em constante movimento. Então, para que ele tenha um constante movimento, é preciso que essa massa ela tenha uma energia, né? Para que nós continuemos em constante movimento, nós temos nossa energia, né? Nossa fonte geradora de energia. Então, ele propôs, e no modelo atômico de Dalton, você vê aí mais de 2000 anos depois, continuou ainda essa tese de que esse átomo era composto por algumas energias, que são os prótons, que são cargas positivas, e os elétrons são cargas negativas. Então, Dalton propôs que a matéria é composta por pequenos corpúsculos, que não se subdividem, que são os átomos. Ou seja, lá ainda lá em Leucipo e Demócrito, eles já falavam que o átomo, ele não se subdividiam, né? O átomo era indivisível. Então, eles continuaram ainda com essa tese de que o átomo,
Ele era uma matéria que não se dividia, né? E essa não subdivisão era o átomo. Os átomos, para Dalton, os átomos eram do mesmo elemento e são iguais entre si, ou seja, tem a mesma massa. Então, um átomo e outro, vamos supor que, por exemplo, um átomo seja, sei lá, essas duas canetas iguais. O átomo era exatamente isso no modelo proposto de Dalton. Dois corpúsculos que têm a mesma massa. Massa é peso. Então, além de ser idênticos, eles tinham, na sua forma, na sua geometria, eles ainda tinham o mesmo peso, a mesma massa, tá? A matéria era formada pela união de diferentes átomos em proporção definida. Mais uma vez, essa caneta composta por átomos que eram formados pela união desses átomos, então vamos supor, toda essa parte exterior da caneta, toda a caneta em si, são a união de átomos, e isso para Dalton, são a união de átomos diferentes e de proporções definidas. Então, eu vou medir a proporção do átomo, e dessa proporção eu vou tirar o material feito da caneta, né? Aqui no caso, o plástico. Então, se fosse esse o material de estudo, a caneta, ela era formada por átomos em proporção definida. Eu definia a quantidade de átomos, a proporção dessa quantidade, e toda a caneta seria do mesmo jeito, teria a mesma quantidade de átomos, teria a mesma quantidade, teria a mesma quantidade de átomos e a mesma união de diferentes átomos. Então, elas eram formadas por átomos iguais, de uniões iguais em massa, de uniões diferentes e de proporção super definida, tá? Se saísse um pouquinho da proporção, para ele, a caneta não seria uma igual à outra. O átomo era uma pequena esfera maciça, indivisível e de carga neutra. Ou seja, nós temos aqui, né, na imagem, não sei se está dando para ver legal aí para vocês. Nós temos essas bolas azuis, que seriam o núcleo do átomo, tá? Todo átomo tinha seu núcleo, tem seu núcleo, né? Então, essa bola azul aqui, o núcleo do átomo. E vocês percebam que ao redor temos diversas bolinhas vermelhas, que seriam as cargas, no caso aqui, os prótons, né? Carga positiva. E nós sabemos que mais com mais é anulado, né? Então, anularia todo essa carga positiva, tá? Quando os átomos se juntavam, ou quando um átomo era estudado de forma particular, não na sua união, juntavam todos os átomos aqui, ó, as cargas mais, e elas eram anuladas, e se formavam os elétrons de cargas negativas. Então, Dalton propôs, recapitulando, os átomos, pequenos corpúsculos que não se dividem, que tem os elementos são iguais entre si, ou seja, tem a mesma massa. A matéria é formada pela união de diferentes átomos e de proporção definida, e o átomo era uma pequena esfera maciça indivisível de carga neutra. Isso aí ele chamou de modelo bola de bilhar, tá? O átomo ele sofreu toda essa evolução, e Dalton propôs esse nome, né? Modelo bola de bilhar. Toda vez que você vê esse nome para o modelo atômico, já liguem ele diretamente a Dalton. Pessoal, vou voltar aqui na turma para perguntar a vocês. Tem alguma
Alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês estão precisando, não entendeu até aí alguma coisa que eu possa recapitular para a gente dar continuidade? Ou tá tudo ok? Não tenho dúvida não, professor. Estou assistindo sua aula, para mim tudo é novo, né? Então Uhum. estou prestando bem atenção aí na história, né? Pronto. Tudo certo então, Romão. Tudo certo. Para mim tudo está sendo novo, aí não tem como tirar dúvida ainda. Não, mas eu falo dúvida em questão de nomes ou de, entendeu? Assim, algum termozinho. Pode perguntar, pode ficar à vontade, que eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Pronto. Ei, Matheus, você tá compartilhando a tela? Oi, tô compartilhando tela, sim. O pessoal tá todo... Aqui não tá aparecendo, não. Dê uma saidinha da sala e volto novamente, às vezes acontece isso. Uhum. Pessoal, só esperar que Kelvin sair e voltar para a gente continuar. Então, em relação ao conteúdo, tudo certo, né? Tudo ok. Isso, tá tudo ok. Eu tô acompanhando aqui também pelo PDF aqui no celular. Pronto, ótimo. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando aqui ou só o Kelvin está com esse problema? Não, eu também não tô conseguindo mais não. Quando você voltou para a tela, não... Não, agora eu parei de compartilhar. Agora eu parei de compartilhar. Ok. Vou voltar a compartilhar agora. Certo. Eu tô conseguindo só pelo celular. Uhum. Pronto. Estão conseguindo ver agora o compartilhamento de tela normal? Eu estou, professor. Pronto. Então vamos continuar, né? Vamos voltar aí a esse modelo, aos modelos, né, de átomos. Pessoal, saindo um pouco já aí da química e já entrando na área da radiologia em si, né, nós vamos começar a entender os raios que fazem parte do nosso convívio, né? Os raios X, que posteriormente foram batizados por raios-X, que também tiveram outros nomes, vamos ver mais na frente, mas nós temos que entender que os nossos raios, que nossa profissão, ela mexe com os raios catódicos. E esses raios catódicos, eles também foram resultados de estudo de átomos, né? Os estudos dos átomos, então, levou os pesquisadores, aos cientistas, a chegar até os raios catódicos, né? E para estudar esses raios catódicos, foi criado por William Crookes, tá? Que ele desenvolveu para observar as existências de elétrons pertencentes nos gases, tá? Que nos mais variados gases, ele construiu uma ampola. E essa ampola foi nomeada, né, ampola de Crookes, já que seu criador foi William Crookes, e que estudava os raios cátodos, os raios catódicos. Os raios catódicos eram efeitos luminescentes, que era produzido através da energia elétrica, né? Energia elétrica essa pelas cargas positivas e cargas negativas dos prótons e dos elétrons. Então, vocês veem aí, mais um processo de evolução que aconteceu dentro da área de pesquisa de átomos, onde levou aos átomos a criação dessa energia elétrica, né, dessa energia forçada, vamos dizer assim, ou controlada. Porque até então, a energia dos átomos era uma energia que ninguém conseguia controlar em relação aos estudos, né? Então, Demócrito, Leucipo, Dalton,
Eles não conseguiam controlar essa energia. E através da energia elétrica, tá, foi possível que esses átomos, essa energia atômica fosse controlada e que ela fosse estudada. E aí surgiu os raios cátodos, ou os raios catódicos. Como eu falei, o efeito luminescente, que era produzido através da energia elétrica, e era estudada pela ampola de Crookes, desenvolvida por William Crookes, 1869 e 1875, né? Essa data aqui, a data de estudo da ampola, tá? De criação da ampola, de testes e de tudo. E essa ampola, ela permitiu observar a existência de elétrons presentes nos gases. Então, era lançado dentro da ampola um gás, tá? E esse gás, ele era ele era produzido, né? Ou melhor, ele era instigado por uma energia elétrica e que essa energia, ela ia ser estudada através de um raio, né? Que foi observado que saía um raio de dentro da ampola, né? Que foi baseado o raio-x, ele foi baseado na ampola de Crookes, tá? Foi um estudo que ia ser mais aprofundado da ampola de Crookes, que foi descoberto os raios-x, tá? Então, o que consistia a ampola de Crookes? A experiência. A experiência, ela consistia em um tubo de vidro, tá? Que era a ampola, né? Nesse formato aqui. E que tinha duas cargas, o cátodo e o anodo. O cátodo é a carga negativa, onde era gerada a energia atômica, aqui, ó, onde está saindo o raiozinho aqui, esse raio verde. E o anodo era a carga positiva, né? Para toda e qualquer energia, é preciso de um polo positivo e de um polo negativo. Consistia em um tubo de vidro com dois eletrodos em suas extremidades, né? O cátodo e o anodo. Havia uma abertura para possibilitar a retirada do ar de dentro da ampola, criando um vácuo dentro de si mesma. Então, eles sugavam todo o ar existente da ampola, todo o ar que pudesse entrar, todo o oxigênio que pudesse entrar dentro da ampola, antes de ser testada. Esse ar era sugado e dentro ficava literalmente um vácuo. E aí, quando os eletrodos, o cátodo e o anodo, era submetido a uma carga de 10.000 volts, foi percebido que surgiu uma luminescência na parede oposta ao cátodo. Aqui, ó, vocês percebam no gifzinho que é lançado, né, a energia de 10.000 volts e no final aqui, ó, dá uma piscadinha em toda a parede oposta à carga negativa. Ó, o raio sai e aí aqui vocês percebam, sai o raio e ele dá uma piscada aqui, ó, em toda a parede. Tá? Que esses raios foi que recebeu o nome de raios cátodos, porque ele era gerado pelo cátodo, pela carga negativa. Então, vamos lá, a ampola de Crookes, de um tubo de vidro, ele percebeu, gerando essa energia de carga elétrica de 10.000 volts, que a carga negativa, o cátodo, ele liberava um raio, e aí esse raio, ele era encandeado na sua parede oposta, que foi dado o nome de raios cátodos. Só que não parou aí os estudos, óbvio, né? Ele queria entender mais ainda, né? Então, Crookes, ele deixou lá que os cátodos, eles eram responsáveis por esse feixe de luz, eram responsáveis por essa luminescência na parede oposta. E aí, nós temos em 1856 mais um cientista chamado Joseph John Thomson. Ele, utilizando a ampola de Crookes em 30 de abril de 1905, então vocês percebam que já pulamos aí para os anos de 1900, né? E
percebam também que são estudos recentes em relação a outros estudos de materiais orgânicos, de materiais químicos. É um estudo bem recente, 1905 foi bem aí, digamos assim, né? Então, eles foram, o Joseph John Thomson foi estudar a ampola de Crookes, e aí ele descobriu os elétrons, né? Ele descobriu que os raios cátodos, quando incidem sobre um anteparo, ou seja, quando incidem sobre a parede oposta do tubo, dentro do tubo, na parede oposta, ele concluiu que aparece essa luminescência, né, que produz uma sombra na parede oposta, ou seja, produz uma tentativa de imagem, digamos assim, de registro de imagem, né, apareceu uma sombra para ele. Então, ele incidiu os raios cátodos, dentro desses raios cátodos, dentro desses estudos dos raios cátodos, apareceu essa sombra na parede oposta, e ele concluiu que existem os elétrons, tá? Os elétrons, eles são reais, que eles estão compostos por cátodo e anodo, e que esse cátodo, né, esse feixe de luz, ele se propaga em uma linha extremamente reta, ele não tem desvio. Só que aí, como todo e qualquer cientista, todo e qualquer pesquisador, se perguntam o porquê, tá? Para toda pesquisa, agora eu falo como pesquisador, a gente faz todo um processo de mapeamento para que a gente possa entender o objeto de estudo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre, na minha graduação de História, sobre os escravos, né, sobre a saúde dos escravos de aqui de Açu, como eles eram tratados, enfim, como era a forma de tratamento. E aí cheguei à conclusão que eles eram tratados de forma primária, digamos assim, em relação ao que a gente subentende de hoje. Eram ervas, né? Eram essas formas de processo de cura. E aí quando a gente chega a uma indagação dessa, a gente pergunta o porquê, né? Onde, como e porquê. E aí eu já tinha feito onde, o como e o porquê, a gente ia explicar o fato, né, em si. E foi isso que Thomson fez. Ele concluiu que a linha era reta, mas por que essa linha era reta, né? E aí continuou o estudo, né? E aí ele continuou estudando, fazendo experimento, até que surgiu a experiência da Cruz de Malta. Cruz de Malta, nós temos aí na imagem também o processo de criação dessa experiência, também com ampola de Crookes, né? E aí ele colocou uma ampola, pegou uma ampola de Crookes, colocou dentro dessa ampola uma cruz de Malta, né? Que era aquele brasãozinho que tem no símbolo do Vasco. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, essa cruzinha aqui, ó. Essa cruz de Malta, ele deixou lá dentro e o feixe de luz, né? Normalmente. E ao irradiar esse feixe de luz, ele viu, né? Ele percebeu que o raio que foi incidente dentro da ampola tinha essa trajetória reta. Por quê? Porque ele fez com que a ampola, com que a cruz de Malta quando que essa luz, pessoal, era invisível, tá? Não é uma luz visível a olho nu. Então, ele fez com que essa luz
percebeu que essa luz, ela quando irradiada em cima da cruz de Malta, ela tinha uma sombra na parede oposta do cátodo, né? Então, concluiu-se que era uma trajetória em linha reta. Continuando os estudos mais para frente, com suas experiências, ele tentou, né, fazer diversas, né, falando de Thomson, tá, pessoal? Continuou fazendo experiência dentro da ampola de Crookes, continuou testando elementos, enfim, criando experiências. E aí ele criou essa experiência aqui do GIF. Ele colocou um campo de carga positiva em cima, aqui, ó, esse amarelinho, e um campo de carga negativa aqui embaixo, tá? E foi aí onde a gente descobriu que o cátodo, ele é uma carga negativa e o anodo, ele é uma carga positiva. Por quê? Porque o raio cátodo, a gente sabe que todo e qualquer opostos em relação a ímã, né, assim, vamos falar dos ímãs, por exemplo. Todo e qualquer campo positivo, ele é atraído por um campo negativo. A velha história dos opostos se atraem, né? Então, aí ele percebeu que, ao irradiar o raio cátodo, normalmente, com a carga positiva, o campo de carga elétrica positiva, que poderia ser um ímã, aqui em cima da ampola, o raio mudou de trajetória. Vocês percebam no GIF, ó, que ele sobe em direção à carga positiva e irradia a parede de cima da ampola de Crookes, tá? Ele não se torna mais uma linha reta. Então, aí, concluiu-se que o raio cátodo, ele é um raio de carga elétrica negativa, é um raio que irradiado em condições normais, eu digo, sem ter a interferência de campo de carga positiva ou negativa, ele tem uma trajetória reta, tá? Então, eles são dotados de carga elétrica negativa. E, consequentemente, o anodo, né, continuando a experiência, foi dado e foi estudado a carga elétrica positiva, tá bom? E aí, continuando ainda dentro da experiência da ampola de Crookes, né, que é muito importante para os raios-x, né, que foi a partir daí onde teve o boom, né, dos raios-x, onde podemos entender de como é feito o processo de obtenção da energia para a criação dos raios. Por isso que é importante a gente passar por todas essas fases da ampola de Crookes para a gente entender como é criada a energia no nosso aparelho de raio-x. Mais uma experiência deles foi colocar que a carga elétrica do cátodo, ela era uma carga elétrica que tinha massa. E como foi que ele observou isso? Ele colocou um catavento, pequeno catavento, dentro da ampola de Crookes, tendo em vista que o cátodo já era uma carga negativa, e por ser uma carga negativa, ele queria saber se tinha massa, né? Porque ela foi mudada de caminho, foi mudada de trajetória. Quando colocou o campo de carga positiva aqui em cima, ela foi mudada de trajetória. Então, ele queria entender o porquê que foi mudada de trajetória, né? Sabendo que o cátodo é uma carga negativa e toda e qualquer carga positiva ou negativa tem sua massa. Então, aí, ao colocar um mini catavento dentro da ampola, ele observou que o catavento girava à medida de que o raio batia nele. O raio batia, o catavento girava, né? Aqui o GIFzinho não, acho que não carregou. O raio saía aqui, né? O catavento girava e era encandeada a luz aqui no final do túnel, do túnel, ó, no final da ampola. É a morte, é o final do túnel. Enfim, podemos concluir que
Os raios cátodos, eles possuem massa. Se o catavento girou, é porque alguma coisa está batendo nele e está girando, né? Nada vai fazer com que um objeto se mexa se esse objeto não tem massa. Então, o raio cátodo bateu com a carga negativa, girou o catavento, concluiu-se que o raio cátodo ele possui uma certa massa. Então, para a gente finalizar aí a ampola de Crookes, né, chegamos à conclusão que observou que os raios cátodos ou catódicos se propagam em linha reta, possuem uma massa e possuem carga elétrica negativa. Isso tudo por causa do estudo de William Crookes. E aí, depois do estudo de William Crookes, né, entrando aí já nos finais da carga elétrica, né, nós temos mais um modelo, né, que Thomson, ele fez todo o estudo, né, que da ampola de Crookes, e ele não poderia deixar de dar uma conclusão dele, que foi um modelo atômico, mais um modelo atômico, né, que aí derrubou alguns outros modelos atômicos que já tínhamos, né. Toda essa descoberta dos raios cátodos, todos esses estudos da ampola de Crookes, nada mais foi como um estudo de átomos, né? Então, ele foi estudar os átomos, descobriu os elétrons, descobriu que se propagam em linha reta, descobriu que tem massa, né? Descobriu que tem carga elétrica negativa, e aí ele propôs o modelo pudim de passas, né? Que é um modelo proposto por Thomson. Esse modelo ele propôs em 1904, tá? Logo depois que ele concluiu os estudos da ampola de Crookes. O modelo proposto por ele tinha que o átomo era uma esfera maciça, como nós vemos aqui na imagem. O átomo ele é maciço, de carga elétrica positiva, estando dispersos na esfera, ou seja, núcleo, carga elétrica positiva, que eu tenho mais, né, mais positivo, disperso em toda a esfera, sendo que existia também um número de cargas negativas dispersos também dentro da estrutura do átomo que eram anulados, ou seja, o átomo era uma esfera maciça de carga elétrica positiva, estando os elétrons dispersos na esfera atômica, tá? E tinha um número de elétrons que seria tal que a carga total do átomo fosse zero. Ou seja, anulando positivo, positivo, negativo, negativo, a carga elétrica do átomo, a carga total do átomo elétrico, seria zero. Então, esse foi o modelo proposto por Thomson e que nós conhecemos até hoje, que temos todo um estudo, né, em relação a esse modelo, que também já foi barrado, que já foi visto que não foi esse o que ele quis dizer, né? Não era totalmente isso. Óbvio que tinha todo um processo de amadurecimento para que chegassem até os raios os átomos que nós conhecemos hoje, tá? Pessoal, alguma dúvida? Vou parar a apresentação aqui. Alguma dúvida? Alguém está com dúvida em alguma coisa? Quer fazer alguma observação? Já falei demais, vocês estão muito calados. E a gente tem que já encerrar a aula. Tudo de boa por aí? Tudo bom, professor, aqui. Pronto. Qualquer dúvida, é só chamar. Vamos continuar aqui, né? Nós temos... Já vamos encerrar aqui. Eu quero
Eu sei que está um pouquinho longa a aula hoje, né? Porque é muito termo técnico, é muita informação, mas eu quero encerrar com vocês hoje falando da descoberta dos raios-x, porque na próxima aula eu pretendo trazer para vocês sobre a radioatividade, né? Então eu quero encerrar bem rapidinho, já com os raios-x. Então já vamos para os nossos finalmente aqui na nossa disciplina, né? Perdão, do nosso conteúdo de hoje. Pessoal, após esse estudo inteiro de átomo, de carga elétrica, de modelos de átomos, de ampola de Crookes, nós chegamos a esse cara que ele é extremamente genial. Eu, particularmente, baixo a vista para ele. Ele é o responsável por nossa profissão. Ele é o responsável por descobrir os raios-x. O nome dele é William Conrad Röntgen. Nas primeiras aulas de História da Radiologia, nós estudamos um pouco sobre ele, vimos rapidinho. Mas hoje a gente vai estudar um pouco, durante esse período nós vamos falar muito sobre ele. E sobre outros pesquisadores que eu também baixo a vista para eles e que são ídolos, assim, dentro da minha profissão enquanto técnico. Röntgen, ele se interessou pela física após ter cursado engenharia mecânica. Então, além da física, ele cursou a Faculdade de Engenharia Mecânica. E em 8 de novembro de 1895, voltamos aí um pouco para falar sobre Röntgen, porque não dava para chegar nele sem antes dar esse saltozinho aí nos modelos atômicos. Em 1895, Röntgen ele já trabalhava como professor na Universidade de Würzburg, na Alemanha. E ele observou vários fenômenos, né, que foram para ele algo novo, algo instigante para estudar, em decorrência aos estudos já propostos pelas ampolas de Crookes, né? Então foi pela ampola de Crookes, foi pelo estudo da ampola de Crookes que Röntgen ele observou os raios cátodos, né? Os raios-x, perdão. Foi através daí que ele conseguiu observar os raios-x. O princípio foi o experimento com um tubo de raios catódicos, né? Ou ampola de Crookes. Então, Röntgen, ele foi um físico alemão, né? Que publicou diversos estudos aí com a observação da emissão de luzes em ampolas a vácuo, né, ampola de Crookes. Então ele pegava a ampola de Crookes, estudava, publicava diversos estudos, tentavam derrubar teses e tentavam melhorar teses que já a galera já conhecia lá em 1895, até que em 1895, no dia 8 de novembro, ele decidiu reproduzir o estudo de Leonard, tá? Outro estudioso da ampola de Crookes, dos raios catódicos, né? E aí ele foi reproduzir esse estudo dentro do seu laboratório e ele percebeu que objetos que ele colocou entre uma placa de policianureto de bário e o tubo, né? Ele tinha alguns objetos entre um e outros, apenas os objetos de chumbo e platina barravam o feixe de luz dos raios cátodos. Então ele disse, opa, temos aí uma nova descoberta, né? Vamos estudar a fundo ela. E foi um estudo que não foi ele que iniciou. Quem iniciou foi esse rapaz aqui, ó, o Leonard.
tá? Então ele só reproduziu o estudo dele para tentar observar alguma coisa e conseguiu, né? Leonard, inclusive, né, dizem aí nos textos, nos artigos que fala sobre a história de Röntgen, que Leonard ficou muito, muito bravo ou com inveja, porque depois que Röntgen publicou a sua descoberta, porque era algo que estava na cara dele e ele não observou. Então ele ficou frustrado com o seu próprio trabalho, né? Röntgen foi lá, estudou e logo percebeu que a luminescência, né, produzindo essa luminescência na placa de policianureto, de bário, existia alguma coisa ali que fazia com que a imagem ficava gravada e que o chumbo e a platina barrava esse feixe de luz, não deixava o feixe de luz penetrar e atravessar, né? E aí foi quando ele decidiu colocar a mão de sua mulher, a Ana Berta, né? Que também era cientista. Ana Berta, ela era casada com Röntgen, e aí ela participou como voluntária desse estudo dele, óbvio. E ele irradiou durante 15 minutos o raio sobre a mão da sua esposa. E aí veio essa imagem aqui fantasmagórica, né? Isso aqui é a imagem da mão de Ana Berta, que foi irradiada pelos raios cátodos por 15 minutos, né? Olha aí o tempo de exposição. Nós estudamos aí na disciplina de equipamento de processamento de imagem, o perigo de deixar muito tempo a pessoa ser irradiada. Só que naquele tempo não existia, ninguém sabia, era o primeiro exame, era a primeira imagem de um raio-x que não era nesse nome, o nome que ele deu para essa foto, para esse tipo de exame, foi a röntgenograma, né? Que era o exame que foi ele que descobriu e batizou com o nome dele, né? Nada mais justo. E aí, por ser irradiada 15 minutos a mão da sua esposa, a mão dela apareceu essa imagem na placa de policianureto de bário, né? Que é uma placa de filme sensível. Então, apareceu no filme os ossos da mão de Ana Berta, o tecido da mão opaca, tá? Isso aqui é o tecido aqui bem opaco da mão. Isso aqui é o tecido. Essa parte mais densa são os ossos. E o anel de casamento que Röntgen, né, quando se casou com ela, colocou na mão dela. Então apareceu todos esses três tipos apareceu todas essas estruturas, e a partir dessas estruturas foi dado o estudo também, posteriormente, dos tipos de densidade, né, do nosso corpo. Densidades opacas, densidades densas e corpos estranhos. Então, para encerrar, em 28 de dezembro de 1895, nós vemos aí que ele descobriu o raio-x que não era raio-x, né? A gente chama raio-x. Em 8 de novembro de 1895, foi a descoberta. E já no dia 28 de dezembro do mesmo ano, ele entregou à Sociedade de Física Médica o relatório de sua pesquisa, né? O relatório de de toda essa pesquisa, mostrou o exame que fez, né? O röntgenograma que ele fez na mão de Ana Berta, e todo mundo ficou maravilhado, porque foi um salto na ciência, né? Foi um salto que os cientistas, eles, meu Deus, tipo, um projétil, por exemplo, uma bala. Você era atingido por uma bala e essa bala, o médico, através do furo da bala, ia ter que refazer o percurso do projétil para tentar encontrar a bala no corpo da gente, né? Ou no corpo do paciente, perdão. E aí, com
descoberta do raio-x, isso aí já tinha se tornado mais fácil, né? Porém, quando ele entregou esse relatório, Leonard ficou com muita raiva, porque era algo que estava na cara dele e ele não tinha percebido, né? Então, foi um estudo que Röntgen fez, né? E aí ele descobriu, por um acaso até, esses raios-x, né? Então, a descoberta de Röntgen, né, revolucionou a física médica, revolucionou a medicina, revolucionou os métodos, e foi a partir daí que foi criado todos os eixos em relação aos exames de imagem, né? Raio-x, tomografia, ressonância, mamografia, radioterapia, tudo isso, né? Foi a partir daí que começou os estudos através dos raios-x, né? Através dos raios cátodos. E aí, para a gente encerrar, né? A gente vê aí que uma grande dúvida, né? Um grande equívoco, que muita gente fala que raio-x e radioatividade é a mesma coisa, e não. Raio-x é uma coisa e radioatividade é outra coisa. Gente, só um parêntese. Nos raios-x, tá? O nome raio-x foi dado por Röntgen por ele não saber que tipo de raio era aquele. Então, a gente sabe que quando existe alguma incógnita na física, química, matemática, é colocada a letra X, né? Só que, antes disso aí, esses raios foram batizados como raios Röntgen, né? Os raios Röntgen, por ter sido descoberto por Röntgen. Só que aí ele mesmo foi atrás e falou, não, raio-x, porque eu não sei que raios são esses. E aí a gente entra na discussão, raio-x e radioatividade. Os raios-x são radiações, sim, mas não são o mesmo que radioatividade. E aí a diferença entre um e outro está na localização onde são formadas as radiações, tá? Por exemplo, os raios-x são ondas eletromagnéticas de alta energia que resultam na colisão entre elétrons, ou seja, eles se originam de fora do núcleo do átomo, tá? Então, ele não é os raios-x, ele não é uma energia nuclear do átomo, ele é uma energia que ela se origina fora, né, do átomo. Já a radioatividade, ela é caracterizada por radiações emitidas de núcleos atômicos. Então, a radioatividade é diretamente ligada ao núcleo do átomo. A radiação, não. Né? Então, raio-x são ondas eletromagnéticas que resultam na colisão de elétrons. Os elétrons se colidem entre si e aí por fora do átomo, são geradas essas ondas eletromagnéticas que formam o raio-x. E a radioatividade são as radiações que são emitidas de dentro do núcleo atômico. E aí a descoberta de Röntgen levou a Becquerel, que nós vamos ver na próxima aula, no início do ano de 1896, a testar a hipótese das substâncias fosforescentes, quase não falo, e fluorescentes, né? Que também emitiam raio-x. Então, na próxima aula, né, nós vamos, para aqui a apresentação, nós vamos adentrar melhor, né, passamos aí um pouquinho do nosso horário, mas vamos adentrar melhor no assunto da radioatividade, né, eu queria parar com vocês aí na descoberta, para que quando a gente fosse para a próxima aula, a gente já pegar a radioatividade, já ver bem direitinho, bem detalhado, e ver também que existe essa grande diferença, né? Temos essa diferença entre radiação
entre raio-x e radioatividade. Todos os dois são tipos de radiação, mas são totalmente diferentes, né? Como acabamos de ver. E nós vamos debater mais, né? E ver realmente mais a fundo o que é radioatividade, o que a radioatividade proporcionou para o mundo, como foi que o mundo recebeu a notícia da radioatividade, o que foi feito com essa radioatividade, né? O que foi produzido através da descoberta, tá? E quem descobriu, enfim, todos os seus estudiosos. Para encerrar nossa turma, ou nossa aula hoje, eu vou só bem rapidinho, porque eu vi aqui que alguém falou sobre a chamada, que na hora não estava, e eu vou só refazer a chamada bem rapidinho aqui, deixa eu só abrir o sistema, só para a gente encerrar, para que a galera não fique com falta, tá? Mas é bem rapidinho mesmo. E aí o mesmo esquema, pessoal. Vocês, na hora de responder a chamada, ligam o microfone. Mesma coisa, só para confirmar aqui, porque eu vi que alguém falou em relação que na hora que eu fiz a frequência não estava no horário da aula. Então vamos lá, Laine. Aqui. Ana Raquel. Aqui. Antônio Elton. Aqui. Arthur. Aqui. Daniele. Presente. Edivânia. Ellen. Tô aqui. Everton. Everton. Expedito. Fábio Bezerra. Tô aqui. Francisca Edna. Jaciara. Joalisson. Tô aqui, professor. Joilda. Presente. Kelvin. Presente. Maeli. Presente. Marcelo. Maria das Dores. Presente. Maria Elizabeth. Presente. Maria Sueli. Presente. Matheus Silva Cavalcante. Presente. Nivaldo. Paula Cristina. Raíla. Renan Marcel. Romário. Presente. Pronto. Era só para confirmar aqui. Então, pessoal, nós nos vemos na nossa próxima aula, que é, acho que depois de amanhã, é isso? Deixa eu olhar aqui o cronograma rapidinho. Quinta-feira, não? Creio que sim.
Deixa eu só olhar aqui, que são... Quinta e sexta, né? É isso, quinta-feira. Dia 8. Então, nós nos vemos dia 8. O material da próxima aula vai continuar sendo assim, por enquanto, mandando o slide antes, né? Porque a gente está passando aí, não sei se vocês sabem, por um processo de colocar tudo certinho, fazer uma apostila toda certinha, mas aí nós temos que ainda sentar para fazer os ajustes, enfim. Então, nós nos vemos dia 8, estou à disposição aí no WhatsApp, só me chamar em horário comercial, não vamos me chamar depois das 10 do meio-dia que eu estou almoçando. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenham aproveitado um pouquinho para começar a aprender mais a fundo sobre a radiologia. É uma matéria bem importante, uma matéria bem legal, e que a partir da próxima aula, vocês vão ficar, assim, eu acho que surpresos com o que aconteceu com a evolução, né, de tudo isso. Essa primeira aula sempre é uma aula mais introdutória, mais de química, mais de átomos, mas na próxima aula a gente já começa a ver o que a radiação fez com o mundo, e nós vamos estudar diversos aspectos, viu? Então, boa noite a todos, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.